no Espiritismo nós temos as evocações, não é? Que são uma das partes que Kardec diz que é mais seguro de falar, porque você realmente traz o espírito, né, que você quer, mas isso tem que ter um motivo, um objetivo para acontecer. Ah, tá. A evocação é você chamar o espírito que você quer. Que se precisa, né? Pelo menos o que se precisa. Eu preciso fazer um trabalho e eu preciso daquele espírito, então você faz a evocação desse espírito, né? Mas assim, isso tem que ser bem objetivado, não para meios levianos. Quando você vai, eu vi o Ouija aqui, né? Quando você vai brincar com ele aqui, quando tem esse tipo de coisa, não é esse tipo de espírito que você traz aqueles. Aí você perguntar, Mayra, funciona sim. Funciona, o Ouija e é funciona. uma coisa que a gente tem até que alertar, né? Porque às vezes você atrai os espíritos por aquilo ali que você está fazendo, mas você precisa depois saber orientá-los a ter o tratamento, aí, né? Porque senão depois você fica dizendo, meu Deus, depois que eu teve gente que já me disse assim, depois que eu fui mexer com essas coisas, a minha vida deu uma piorada. Aí não é isso, é porque você está abrindo um portal, trazendo os espíritos e utilizando para algo que não é nobre espiritualmente. Então, Para que você trouxe a pessoa aqui, né? Eu poderia mentir para você aqui, né? Porque eu poderia me fazer da perfeita santa, mas eu brinquei muito do copo. Jura? Foi isso. Na adolescência, eu fazia isso com as minhas amigas. Eu brinquei muito do copo. E assim, o que acontecia? Eles depois ficavam comigo, né? Porque era a que via, era a que falava. Mas vou te dizer, já descobri muita coisa. Claro que assim, hoje, Deus me livre, porque eu acho Deus que... me livre. Né, Deus me livre, né? Porque assim, a gente tem regras, né? Com o mentor, com tudo. Depois você faz o trabalho. Mas quando não sabia ainda, eu não sabia dos riscos, eu não sabia. Mesmo que a Caterine me orientasse, eu era teimosa. A formação psicológica... Ela falava, não faz isso não. E muitas vezes ela tem que me ajudar, porque atraía o espírito e depois eu não sabia o que fazer com ele. Porque quando você termina a brincadeira, o que você faz? Porque quando eles vão ao centro espírita, que é um lugar de segurança, eles vão para a desobsessão, eles são chamados, eles são tratados, eles são encaminhados. Por um tempo eles estão encaminhados, aí eles escolhem o tratamento, se querem ficar ou não. Quando você atrai para dentro da sua casa, que é outra coisa também que a gente tem que alertar, não se faz trabalhos espirituais dentro de casa. Tipo um jogo do copo dentro de casa, jamais. O jogo do copo não pode fazer. Em lugar nenhum. Você me compromete, não pode. Em lugar nenhum. Mas, por exemplo, tem pessoas que fazem sessões de desobsessão, alguns espíritas mesmos fazem sessão de desobsessão dentro de casa, porque às vezes não tem o centro espírita, não é o ideal. Não é o ideal, entendi. Não é ideal. O que é desobsessão? Desobsessão, alguns espíritos são chamados de obsessores. Que são aqueles que ficam ali engrunhados na gente aqui, ó. Que aí, por exemplo, você costuma beber alcoólicos. Tá. Aí quando vocês não bebem, você é um Daniel. Tá aqui o Daniel. Mas o Daniel tomou uma taça de qualquer coisa, mudou. Sabe aquela pessoa que mudou? Já é outro você Daniel. Olhou, parece que ele tá ali. Vai brigar com aquele outro ali que ele tá rindo de você. Aí você levanta do nada. Já viu gente assim? Já, opa. Vira a mesa e vai pra cima. Aí no outro dia diz, nossa, fulano é tão bonzinho, como é que ele fez aquilo? Influenciado. Entendi. Os espíritos conseguem nos influenciar muito mais do que a gente imagina. Tá lá no livro dos espíritos. Quando eles respondem muito mais do que imagineis. Então eles influenciam para o bem e para o mal. Claro que você vai ter a sua parcela, porque você fez uma abertura. Você foi lá e fez, sim. Então, se você brinca com um copo, com uma coisa dessa, você tem a sua parcela, você atraiu. Então, depois pode ter muitas influências que aí você vai precisar ter uma orientação. Vai precisar de um centro espírita, de um terreiro de umbanda, enfim, o que você escolher para fazer ali o tratamento desse espírito. Porque nem sempre ele é mau, às vezes ele é um sofredor, às vezes é alguém que não conseguiu perdoar. O obsessor, né? O obsessor. Então, o obsessor, ele fica com você. A questão dele é fazer você cometer erros, é fazer você se ferir, é fazer você ter todo tipo de obsessão. E tem obsessões muito grandes. Mas por que ele faz isso? É porque ele quer... É por bel prazer dele ou porque ele é um espírito que não tá bom e também não quer que você fique bem? Imbuídos em sentimentos baixos. Porque, por exemplo, ele pode ter sido, em outra vida, assassinado por alguém. E por algum motivo, ou pode ser mesmo, seja você, a pessoa
que fez isso em outra vida. E aí tudo bem, enquanto Daniel andar num padrão vibratório bom, enquanto Daniel estiver procurando mudar, procurando fazer o bem, a caridade, ele não consegue, porque eles não têm esse poder se você não der a afinidade, a vibração. Ele não consegue me manipular. Não, de jeito nenhum. A gente sofre influência dos espíritos o tempo inteiro, mas se a gente está numa caminhada boa, nada acontece. Entendi. Agora, Daniel sabe que não consegue beber, que ali torna ele mais fraco, ali torna ele mais suscetível. A bebida torna as pessoas mais suscetíveis a esse tipo de obsessão. Bebida, uso, né, de entorpecentes, enfim. Aí brincou do copo, já deixou ali. Aí ele viu, nossa, aí você já tá ali, aí ele começa a dizer, você não vale nada, ninguém gosta de você, olha aí. Às vezes você tem uma doença, porque depressão é doença física, vamos entender, tá, gente? Tem que ter um cuidado. Depressão é doença física. Tem que se tratar em médico, em psicólogo, em tudo isso. Ela pode ter fundo espiritual e um espírito pode estar se aproveitando da sua doença. Ele pode, entendeu? Então, às vezes, nossos irmãos que estão em depressão, e somos muitos, né? Às vezes tem ali uma influência. Por isso que tem que cuidar também do corpo espiritual. E dificultar a entrada desses espíritos assim. Então, eu fiz isso na adolescência, não recomendo, não. Você teve alguma coisa assim que você sabe que você atraiu, que você acha que você atraiu? Muitos deles. É? E assim, o que é que eu fazia? Com o copo. O Ouija você nunca jogou? O Ouija eu nunca tive, né? Porque lá na minha cidade não tinha. Tinha o do compasso. O compasso. Você viu compasso, gente, joguei como muito. que isso moldou a nossa adolescência, né, Mayra? Porque pra mim é copo e compasso. O meu primeiro jogo foi o do copo com 11 anos. Pois é, eu brinquei muito do compasso. Eu brincava na escola. Barulho aqui. Eu brincava muito na escola. Jogava o compasso. E você então teve experiências de depois de jogar o copo e o compasso, você já tinha, né? Você já ouvia. Então, já, mas aí você sentiu que atraiu mais. Eu não tinha afinidade para espíritos de vibração baixa ou ruins, porque eu era uma criança e a espiritualidade protege as crianças, né? Tá. Até pela formação psicológica material que deve ser acrescida ali. Então eu tinha muita proteção. Só que quando eu fazia isso, eu atraía esses, né? E dificultava ainda mais o trabalho da minha mentora, o trabalho dos espíritos que estavam ali. E eu também sofria mais. Eu me lembro que uma vez depois que eu joguei o compasso na escola, e tinha um porém comigo. Quando eu jogava o compasso, aconteciam... Aí eu comecei a botar no meu pensamento que era por isso. Eu jogava o compasso, o espírito vinha e falava assim, ó, vai morrer alguém na cidade hoje. E minha cidade era pequena, tem 7.000 habitantes. Então, acontecia. A pessoa morria. Morria alguém. Aí, nesse dia, eu joguei um jogo do compasso na escola. E vim, porque eu estudava em outra cidade. E vim. Quando eu cheguei em casa, no outro dia eu tinha uma prova de geometria para fazer. E eu estava em casa e aí chegou a notícia. A cidade é pequena, fulano morreu. Daniel, eu tinha que estudar para geometria. Esse espírito apareceu, ele bebia muito. E eu tive muito medo. Por quê? Porque ele estava muito confuso, ele não entendia que tinha, né, desencarnado, e eu também ainda não tinha o conhecimento. Quem apareceu para você foi o espírito que tinha acabado de desencarnar. Meu Deus, não era o espírito do compasso. E aí eu não tinha ainda o conhecimento que eu tenho hoje da doutrina, então ela quem me ensinava, a Caterine me ensinava, fala com ele, pergunta do que ele precisa. Isso eu tinha, né, os ensinamentos que eram trazidos por ela. E eu não conseguia fazer isso com ele, porque ele não entendia que tinha desencarnado. Ele pedia a cachaça e aquela situação inteira, e eu não podia levantar da mesa, porque eu precisava estudar geometria final. Eu rezei vários Ave Marias e Pai Nosso, estudando geometria, e esse homem lá. Até que uma hora eu gritei por minha mãe, e aí contei para ela. E outra coisa, fui uma criança que nunca dormi no quarto, tá? Nunca dormi sozinha. Ah, tá. Dormia minha mãe, meu pai, minha irmã e eu, no mesmo lugar, entendeu? Mais seguro, né? E meu pai eu tinha muito um tipo de sonambulismo, e que hoje eu entendo que poderia ser incorporação. Toda vez que eu dormia, eu levantava e eu queria desarmar a rede que ele estava dormindo. Quem? Meu pai. E aí, ou eu abria a porta e ia embora. Então, tinha que fechar a porta de chave e tirar a chave, porque eu ia embora. Você queria o quê? Acordar e ir lá? Eu queria tirar a rede para ele cair. Para ele cair. Então, várias vezes eles me pegaram... Porque meu pai nunca dormiu na cama também, por um problema de coluna, era sempre numa rede. E aí eu tentava desarmar a rede dele, o tempo inteiro. Então até eles tinham medo de dormir comigo.
Ô, Mayra, mas você falou agora que pode não ser sonambulismo, você falou que podia ser o quê? Uma incorporação. Naquela época eu não entendia, mas Entendi. muitas vezes a gente tem uma incorporação, tem ali uma questão de mediunidade aflorando, né? Então, às vezes mal entendido mesmo. Eu fiquei muito tempo sem dormir. Eu não sou uma pessoa que durmo muito. Até hoje não sou. Não dorme. Nossa, eu durmo não muito. sou. Eu durmo muito. Você dorme pouco? Durmo pouco, sonho pouco, não gosto de sonhar, porque geralmente meus sonhos têm algum significado. Entendi. E que aí eu não gosto disso. Minha mãe é evangélica, mas ela é médium também. Apesar dela não entender assim, mas ela tem as revelações. É um tipo de mediunidade diferente, né, que a gente chama, às vezes, de previsão, que é muito ruim. Eu considero uma das mais difíceis, né? E minha mãe tem muito disso. Minha mãe tem sonhos e nesses sonhos ela sabe o que está prestes a acontecer e são coisas que às vezes ela consegue evitar. Então, assim, eu já fui uma menina, apesar dela não se entender assim, dela sonhar. O pessoal da minha cidade, antigamente, tinha uma mania de jogar baralho apostado. E lá, na cidade do Nordeste, palavra do homem vale mais do que qualquer coisa assinada. Se ele levar qualquer coisa para o jogo de baralho e disser, está apostado. Apostei meu carro. Pronto, ele vai deixar a chave do carro lá e o carro junto com você. Então, tinha uma pessoa lá, claro que não vou falar o nome, que minha mãe estava sonhando que ele estava levando a escritura da casa para jogar baralho. E ela acorda de madrugada, encontra ele no meio de uma ladeira que temos lá, que a gente chama de Oitão, e fala para ele, você não vai fazer isso. Você não vai fazer isso. E fala para ele, e ele tira a escritura da casa e entrega para minha mãe, e depois minha mãe vai entregar para a mulher dele. E enfim... minha mãe tem várias histórias. Eu acho que a minha mãe... Ia apostar a casa lá no jogo. A casa. Ia. Acontece muito. Mayra do céu. Então teve muitos assim. Então minha mãe tem uma mediunidade. Uma mediunidade mesmo, minha avó né? tinha a avó Deja. Eu morei muito tempo com a minha avó, porque minha avó era a única que acreditava em mim. Firmemente. Minha avó não dizia que era nada. Minha avó dizia, são almas. Que ela entendia como alma. E então morei muito tempo com minha avó. Vó Deja foi a primeira que acreditou, que confiou em mim. Então, tenho muito carinho por ela, tanto é que chamo ela de mãe. Foi a que me acolheu. Quando Vó eu fiz Deja. Vó Deja. Tanto é que eu tenho um projeto Vó Deja, né, que é para asilos e idosos. Então, assim, eu fui uma menina que teve várias coisas. Até hoje, tem alguns espíritos. As pessoas me perguntam muito se tem algum espírito que me assusta, né? Tem? Tem. Até os meus amigos brincam. Bom, se ela disser que tá com medo de um, pode sair. Pode, não, exatamente. Se você que tá vendo ele sempre. Eu tive uma experiência muito complicada. Até tenho com esse espírito, até hoje, quando eu o vejo. Que é um senhor que fica vestido de roupa de hospital. E as únicas falas dele é dizendo que é de hospital psiquiátrico. E parece uma roupa muito antiga. Mas ele está como se ele tivesse perdido. Então a gente tenta chegar perto e ele não deixa. Mas as primeiras vezes que eu vi, foi assim, para mim foi de muito medo. Eu vi ele estava careca. E aí ele falava muito para mim que estava sofrendo, que não era isso. E corria. E aí, às vezes, me dizia como era o lugar que ele ficou. E a roupa parecia uma roupa muito antiga. Eu nunca conseguia, assim, identificar. Então, desse eu tenho. Mas você nunca conseguiu identificar o que ele quer? Eu não consegui identificar a origem. Porque, assim, pela roupa, eu poderia tentar identificar a origem do hospital. Se realmente era uma colônia psiquiátrica que existia há muito tempo, né? E tudo. Mas ele é muito confuso. Então... foge às vezes a gente chama no trabalho para tratar, mas a questão da visão de vê-lo é bem difícil. Assustador. Para mim, inclusive. É, né? Um idoso com roupa de hospital. Psiquiátrico. E ele fala o quê? Ele fala que ele não era doido. Ele fala que ele também, que era como eu. Então, ele tenta me dizer, na verdade, é que era um médio que as pessoas não aceitaram. Olha, é isso que eu tento entender, entendi. Sabe? Então, eu realmente, esse me traz... Assim, eu crio coragem para ir lá, mas não é porque eu estou na coragem, é porque eu preciso, né? É a missão, ajudar. Né? Tive uma experiência em Portugal, muito, muito difícil para mim. Essa experiência acho que foi a mais difícil da minha vida inteira até agora.
Não vou Em Portugal? te mentir. Sim, eu fui fazer a psicografia lá com os irmãos e eu fiquei na casa de um deles. Na casa do pai de um deles. E Portugal, onde eu fui, as casinhas são bem bonitas, aquelas de azulejo, aquelas antigas. Lindo. Meu irmão mora lá. Você foi onde lá? Santarém. Santarém. Linda, linda, assim. Se você anda nas ruas, você vê, né? Aquela vilazinha linda. Mas aí, de um quarto que eu estava dormindo para o banheiro, passava-se um corredor. E tinha um quarto aqui no meio. Então, eu vi uma mulher e a mulher me chama. E eu entro, porque eu tenho tendência a conversar com eles, a ficar com eles. Eu entro e fecho a porta para falar com ela. E aí ela fala naquele português bem antigo. E ela falava, meu filhinho, meu filhinho. E ela estava com um pano assim, enrolado, como se fosse um bebezinho. Ela segurando? Ela segurando assim. Aí ela dizia, meu filhinho, meu filhinho. E eu só entendia que ela estava tentando me mostrar o filho. E assim, vestida de uma forma bem antiga. Isso, eu vou em direção. E aí, quando eu vou em direção a ela, o que ela me mostra não é um bebê. Era uma parte, era como se fosse um corpo partido ao meio. Peraí, o corpo de um bebê? Não, um corpo de um adulto. Era uma parte de um corpo de um adulto que ela me mostrava, ela plasmava essa parte para mim. Claro que não era, mas ela plasmava e era a cabeça aqui, o tronco de um homem que estava sem os braços, mas estavam com a roupa. E era uma farda, como se fosse da época da guerra. Meu Deus. E aí, quando ela chamou meu filhinho, que ela mostra, que ela tira o pano assim, eu me assusto e corro. E era um homem sem braço, mas tinha cabeça. Tinha cabeça. E vestido com farda. Era como se fosse ela me dizendo que o filho dela, ali era o filho dela que tinha sido morto na guerra. Estava sanguentado, então, não? Não. Ele estava de olho fechado, estava um rosto assim, mais enrijecido, mais fechado. Era o que ela plasmava, né? Ali, os espíritos, eles plasmam as imagens que eles querem, os objetos que eles querem que vejam. Mas aquilo me pegou de surpresa, porque eu fui achando que ela ia mostrar um bebê, uma coisa assim, às vezes uma foto, às vezes como eles acham. E aquilo me assustou tanto, e eu corri, Daniel. Eu tentei gritar, ninguém me escutou. E aí eu corri para a porta. Quando eu passei a mão na maçaneta para abrir, a porta não abria. Meu Deus. E aquilo me deu um desespero. E eu gritei, um desespero, não sei o quê. Até que a porta abriu. Mas você estava acordada? Tava, eu ia para o banheiro. Eu ia para o banheiro. Gente, que visão assustadora. Não fui para o banheiro, voltei correndo, acordei o meu marido, acordei o dirigente que estava comigo da casa, né? E ali aquilo ficou. Então, para mim foi uma. E porque me pegou de surpresa. E ali tinha duas coisas. Tinha essa questão da surpresa que eu não imaginava e o sofrimento daquela mãe. Eu entendi que ela achava que eu poderia encontrar o filho dela. O que ela me mostrou ali foi o que ela queria que eu encontrasse. É o que ela imagina que aconteceu com o filho. Às vezes nem foi, mas nem foi. Então, tinha uma energia de sofrimento e tudo, e isso me pegou. Então, essa, acho que foi a coisa mais difícil que eu passei. Um misto de sentimentos, de medo e de impotência. De tristeza também, né? Tristeza, da expectativa que ela colocou ali, que às vezes os espíritos colocam uma expectativa no médium e nós somos muito errantes e às vezes você não consegue atender ali. Então eu tive um misto, isso ficou muito marcado para mim. É verdade, Mayra, que falam que quando os espíritos entendem que você é médium e consegue vê-los, eles se aproximam mais? Eles te mostram mais ou não? Eles identificam o médium por vários fatores. Alguns citam uma cor diferente, cores diferentes. Atrai diferentes cores. Uma tonalidade em você como que eles veem. A áurea, né? Que o pessoal fala hoje. Eles dizem que é como se fosse isso, as cores. Alguns são atraídos pela sintonia da vibração. Então, você vai encontrar médios que têm mais afinidade com determinado tipo de situação. Médios que têm mais afinidade com zonas de trabalho de sofrimento, umbralina, médios que são de consolo, médios que são de desobsessão. Cada médio tem uma energia diferente que atrai. E eles são atraídos pela energia e muitos contam sobre essas cores, que fazem com que eles encontrem a mediunidade ostensiva. Porque médio todo mundo mas é a mediunidade ostensiva, ou aqueles que precisam cumprir um papel, e aí eles vão. Então, você estava falando agora há pouco, você está explicando tudo, mas acho que você não explicou o que é a desobsessão. Certo, desobsessão. Porque você falou, mas só uma pergunta antes de você explicar. Essa mulher com esse
homem fardado, que seria o filho dela, ela poderia ser taxada, identificada como espírito obsessor? Não, ela é um espírito em sofrimento. Sofredor, Ela está sofredor? buscando ajuda. Entendi. Ela está buscando ajuda. Ali era uma mãe procurando um filho há centenas de anos. Imagine que a guerra lá aconteceu há muito Entendi. tempo. Então é uma mãe que ainda não conseguiu se recuperar daquela situação. Então alguns espíritos não conseguem, passam décadas, centenas de anos. Meu Deus, ficou revivendo preso aquilo. ali. Então ela estava preso ao filho que desapareceu na guerra. E que com certeza tinha vários amigos espirituais sempre tentando ajudá-la, mas precisa ser no tempo e no processo dela. Dela, olha. Dela. Então, não é. Espírito obsessor é aquele que ele se alimenta de coisas negativas suas e isso faz com que ele se sinta bem. Às vezes é o espírito que quer a vingança, como eu te expliquei, porque às vezes realmente você foi alguém que o prejudicou em outras vidas e ele nunca te perdoou. Então ele vem em busca de uma vingança, ele vem para se vingar. Mas aqui a gente só pode sofrer algum tipo de obsessão e permanecer nela, que é obsediada a gente o tempo inteiro, mas permanecer nela é uma questão de escolha sua. Porque a vibração, as orações, a busca pelo bem, tudo isso faz com que eles não atinjam. Então, quando ele está obsediado, ou por conta de vingança, ou por conta de vícios, as pessoas dizem assim para mim: não, Mayra, eu não concordo com a sua palestra sobre bebida alcoólica. Claro, tinha certeza absoluta que ia ocasionar esse tipo de coisa. Porque eu disse, não tem quantidade de bebida que você possa definir como seguro para a espiritualidade. Como socialmente seguro. Não, você vê que até a questão científica já caiu por terra, aquela questão de uma taça de vinho, né? Já se caiu, já se sabe que não tem isso, a quantidade. O que acontece é que nós temos que saber qual é a nossa capacidade de bondade, a nossa vibração que temos. Por quê? Jesus bebia vinho, né? Bebia. Então as pessoas dizem assim, mas se Jesus bebia, por que eu não posso beber? Não posso? Agora deixa eu te perguntar, você era Jesus? Não, porque Jesus era bondoso, Jesus perdoava, Jesus andava, Jesus era espiritualizado, Jesus não vivia no materialismo, Jesus não se importava com riquezas, Jesus não fofocava. E então, se você for, a condição espiritual de Jesus pode beber. O problema é que não, nós somos seres errantes, cheios de limitações e que nós não respeitamos as nossas limitações. Então, baseado nisso, quando você traz a bebida, quando você traz o cigarro, quando você traz essas outras coisas... Drogas ilícitas. Tem, sim, tem grande influência. Então, por exemplo, se tinha um alcoólatra que desencarnou há uns 20, 30, não importa o tempo, ele vai direto em você, porque ele vai usufruir do fluido que você tem da bebida, ele vai ficar com você. E o tempo inteiro ele vai te instigar a beber. Você nunca conheceu uma família que foi destruída pela bebida? A minha quase, né? Meu pai foi alcoólatra, ele é alcoólatra até hoje, ele fala que o alcoolismo não tem cura, mas ele não bebe mais há 10 anos. Mas ele bebeu 30 anos da vida dele, e foi uma coisa que quase destruiu. Sim. Só não destruiu porque ele conseguiu reverter ali. Então, você vivenciou isso. Às vezes a gente, mas passa na televisão a bebida social, aquilo. Não, porque a economia ganha daquilo ali. A gente tem que saber que são fábricas, são empresas, são grandes que estão vendendo aquilo ali. Não vão vender a coisa bonita. Quem já tirou uma selfie aqui no fundo do poço? Você está arrasado. Você tirou a selfie e botou no seu canal? Não. Você vai mostrar o que você, né? Então, assim, não se mostra essa outra versão de pessoas que perdem dinheiro pelo vício. Agora nós estamos nessa onda dos jogos, né? Dos joguinhos de azar. De aí, azar. Né? Você vê, tudo isso atrai, é vício e atrai espíritos também viciados.